No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. A Operação Acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. O presidente destacou também o longo histórico da diplomacia brasileira. Como um membro fundador da ONU, o Brasil está comprometido com os princípios basilares da Carta das Nações Unidas: paz e segurança internacional, cooperação entre as nações, respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos. Nesse momento em que a organização completa 75 anos, temos a oportunidade de renovar nosso compromisso e fidelidade a esses ideais. Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esses acordos possuem importantes cláusulas que reforçam nossos compromissos com a proteção ambiental. O Brasil está preocupado e repudia o terrorismo em todo o mundo. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. Bolsonaro se solidarizou com o povo libanês e mencionou o recente acordo diplomático firmado entre Israel e 2 países árabes. Também quero reafirmar minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano pelas recentes adversidades sofridas. A nova política do Brasil de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes converge com essas iniciativas, que finalmente acende uma luz de esperança para aquela região. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU repercutiu no Congresso, entre autoridades e entidades de saúde e meio ambiente. Representantes de associações ambientais afirmaram que a declaração de Bolsonaro sobre incêndios na Amazônia não representa a realidade das queimadas no bioma. O presidente afirmou que os incêndios na Amazônia acontecem praticamente nos mesmos lugares, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. A distribuição das terras indígenas na Amazônia, elas representam cerca de 1/4, né, da região, 25% da região. Mas o número de focos de calor que ocorreram dentro desses territórios foi somente 7%. Então, os indígenas estão longe de representar o principal foco de calor ou de queimadas na região. O Instituto Socioambiental também criticou a responsabilização das comunidades indígenas pelos incêndios. É um absurdo culpar comunidades indígenas e caboclos da região amazônica pelo fogo na abertura de suas roças. E as imagens de satélite permitem ver aonde está esse fogo e exatamente se ele está sobre terras indígenas, se ele está sobre áreas que são de agricultura. A tecnologia permite comprovar que, lamentavelmente, o que se viu hoje no discurso do presidente na ONU é um conjunto de falácias. A WWF Brasil também divulgou uma nota dizendo: ouvir a palavra verdade no início de uma fala cheia de acusações infundadas e ilações sem base científica não condiz com o papel de um chefe de Estado. Declarar que as queimadas são provocadas pelos índios e caboclos é a maior delas, como um roteiro de ficção. O Greenpeace criticou ainda a afirmação de Bolsonaro de que as queimadas no Pantanal são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica. O fogo no Pantanal, ele não é natural, ele tem origem humana. E já era esperado que em 2020 tivesse aí um aumento das temperaturas no período da seca, o que poderia intensificar os incêndios florestais. Então, o governo, de posse dessa informação, deveria ter promovido um plano eficiente, concreto, com orçamento para evitar um desastre ambiental como o que a gente está vendo neste momento.
Entidades ambientais também questionaram a informação apresentada pelo presidente de que o Brasil é responsável por apenas 3% da emissão de carbono no mundo. Isso dá uma ideia, segundo as organizações, que vai na contramão da realidade. Elas afirmaram que o Brasil está entre a 6ª ou 7ª posição em emissão de gás de efeito estufa no mundo. E 44% das nossas emissões estão diretamente associadas ao desmatamento. Bolsonaro reuniu no Palácio do Planalto ministros e parlamentares aliados para assistir seu discurso na ONU. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, publicou a foto numa rede social e escreveu: "Senti um orgulho muito grande de pertencer a esse time." Em uma rede social, o deputado Vitor Hugo afirmou que o discurso de Bolsonaro foi excepcional. Defendeu nossas visões e posicionamentos, mostrou as ações do Brasil contra a Covid-19, reforçou nossa preocupação com o meio ambiente, sem desconsiderar o fator econômico. Falou de liberdade, paz e democracia. Pouco depois, o vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal, fez uma avaliação geral da fala de Bolsonaro. O presidente abordou todos os pontos aí que são pontos mais polêmicos do momento que nós estamos vivendo aí nas relações internacionais e na situação interna do nosso país, né, de forma bem clara, bem até didática, está seguindo ali a toada dos demais discursos aí que estão sendo colocados, né? Mourão foi questionado sobre a declaração do presidente de que índios e caboclos são os responsáveis por incêndios na floresta. Na realidade, né, você tem hoje, né, de áreas que foram desmatadas em torno de 2/3 dos incêndios. 1/3 é a área recentemente desmatada. Perguntado se está correto atribuir a responsabilidade somente a índios e caboclos, Mourão não quis comentar. Aí a questão do presidente, tem os dados dele ali, né? Então eu não comento isso aí. Em uma rede social, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, afirmou que a narrativa fantasiosa do presidente não consegue encobrir os fatos. Os índices de incêndio na Amazônia e no Pantanal são recordes, segundo dados do INPE. Houve desmonte dos órgãos de fiscalização ambientais e de políticas públicas de preservação dos biomas. O discurso também repercutiu entre parlamentares no Congresso. O senador Rogério Carvalho, o líder do PT no Senado, disse que mais uma vez Bolsonaro coloca o Brasil em um grande vexame internacional em seu discurso mentiroso na Assembleia Geral da ONU. Também houve críticas à fala de Bolsonaro sobre o combate à pandemia no país. No discurso, o presidente voltou a afirmar que, por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores e que, ao presidente da República, coube o envio de recursos e meios a todo o país. Em nota, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde disse que faltou uma coordenação nacional. A resposta efetiva a uma crise sanitária deveria se dar, como ocorreu em outros países, com uma coordenação articulada que envolva a prevenção e o controle da doença nos 3 níveis da federação. A fala do presidente Bolsonaro na ONU também é assunto para André Sadi. André, boa tarde. Tudo bom, Márcio? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu colhi diferentes avaliações nos bastidores de políticos lá do Congresso e também de autoridades como diplomatas. A gente viu a repercussão oficial de entidades, principalmente da área do meio ambiente. Mas entre políticos, o que mais repercutiu foi esse discurso na defensiva, como alguns parlamentares definiram, na área do combate, no tema do combate à pandemia do coronavírus, como se o presidente sempre transferisse essa questão para o que eles chamam de falso dilema entre salvar empregos versus salvar vidas. Desde o começo da pandemia, como a gente observa, o presidente criou esse discurso e hoje, na visão de parlamentares, ele repetiu isso, só que dessa vez num discurso para a ONU, ou seja, na ONU, ou seja, para o resto do mundo. O presidente também, Márcio, na visão de parlamentares, voltou a criticar essa orientação do mundo todo, principalmente da OMS, do isolamento social, ou seja, ele fez externamente um discurso que ele faz para o público interno. Então, na visão de parlamentares, o presidente, de uma certa forma, desperdiçou a chance de fazer um discurso mais amplo, principalmente nessa área do combate à pandemia. Falou pouco ou quase nada sobre a questão da saúde, transferindo para a área da economia e reforçando que sim, é a prioridade dele, que é o auxílio emergencial, um programa importante de transferência de renda, mas como a gente sabe, não tem uma solução a partir do fim do ano, quando o programa acaba, mas deixando claro, sinalizando
que é, sim, a grande vitrine do governo do presidente Bolsonaro. Na questão do meio ambiente, diplomatas com quem eu conversei também reforçam que o presidente desperdiçou qualquer chance ou abertura de um diálogo, de falar sobre projetos de conciliação, de fato, para mostrar o que o Brasil está fazendo ou deveria estar fazendo para o combate ao desmatamento. Mais do que isso, ignorou, como a gente viu, na avaliação também de entidades do meio ambiente, de especialistas, os dados, as estatísticas e, de fato, Márcio, levando essa questão para um lado ideológico. Isso também foi uma avaliação que eu colhi entre parlamentares. Mas tudo para dizer que o discurso do presidente entre os ministros do governo, é claro, eles dizem que foi um discurso diferente do ano passado, que teve um tom mais profissional, essa avaliação dentro do Palácio do Planalto. Mas, por fim, o discurso, então, do presidente foi avaliado assim, na defensiva em alguns temas, para se defender no caso do combate ao coronavírus, nas medidas do governo, e no ataque quando ele precisa falar sobre o meio ambiente, ignorando os números e as estatísticas. Márcio. André, muito obrigado. Além do presidente Bolsonaro, mais de 30 chefes de Estado devem discursar hoje na Assembleia Geral da ONU. A correspondente Sandra Coutinho está acompanhando e traz os detalhes para a gente. Sandra, boa tarde para você. Quais foram os destaques até agora? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Olha, a pandemia foi o principal assunto dos discursos na Assembleia Geral da ONU. Mas cada líder mundial defendeu formas diferentes de responder à pandemia e interagir com os outros países. O presidente americano, Donald Trump, por exemplo, escolheu o confronto. Trump atacou e responsabilizou a China pela propagação mundial do vírus. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a cooperação mundial é essencial para vencer a pandemia e afirmou que é preciso fortalecer a Organização Mundial da Saúde. Putin ofereceu cooperação russa para desenvolver a vacina contra o novo coronavírus em outros países. A Rússia já está vacinando a população, apesar de a Sputnik ainda estar na fase final de testes. Houve também espaço para política internacional. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, defendeu a criação de um Estado palestino com capital em Jerusalém Oriental e criticou os acordos de Israel com o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. Vamos ver como foram até agora os discursos na Assembleia Geral, que marcou os 75 anos das Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou que a pandemia aprofunda a desigualdade social e fez um apelo para um mundo mais solidário. A pandemia explorou as injustiças. O vírus pôs o mundo de joelhos. Precisamos agir de forma solidária, guiados pela ciência. O populismo e o nacionalismo falharam. Populism and nationalism have failed. O presidente Donald Trump fez um discurso de campanha criticando duramente a China. Trump disse que o país que espalhou o que chamou de vírus chinês para o mundo precisa ser punido e voltou a defender a ação da Casa Branca para combater a pandemia, dizendo que foi a maior mobilização nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Since the Second World War. O presidente também criticou a emissão de gases do efeito estufa e o despejo de plástico nos oceanos pela China. Segundo Trump, as emissões de carbono da China são o dobro das americanas, apesar de os Estados Unidos terem deixado o Acordo do Clima de Paris em 2017. Trump criticou também as violações aos direitos humanos na China. O presidente disse também que os acordos entre Israel, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos representam um novo amanhecer para o Oriente Médio e disse que os Estados Unidos mantêm a paz, projetando força com as forças armadas mais poderosas do mundo. Trump disse que só quem cuida de seus cidadãos pode cooperar com outros países e afirmou que, como os Estados Unidos, todos os países devem pensar neles próprios em primeiro lugar. Ao apresentar o discurso do presidente chinês Xi Jinping, o embaixador da China na ONU rejeitou as acusações feitas pelo presidente Donald Trump, que chamou de infundadas. Disse que é preciso ampliar a confiança mútua, em vez de espalhar o vírus da política. Defendeu o multilateralismo e disse que o mundo precisa de mais solidariedade e cooperação, não de mais confronto.
O discurso de Xi Jinping seguiu a mesma linha, ao defender o multilateralismo e as Nações Unidas. O presidente chinês disse que quando a vacina contra o novo coronavírus for descoberta, deve se tornar um bem público para imunizar a população mundial o mais rápido possível. E assim nós encerramos esta edição do Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.